Você já sentiu, mesmo sem entender completamente, que o caminho que está trilhando começou a perder o brilho, como se aquela estrada segura e previsível, de repente, se tornasse incerta, repleta de sinais invisíveis que você não consegue ignorar? E se eu te dissesse que essa sensação, esse incômodo que inquieta a sua alma, pode ser um chamado direto de Deus, um convite urgente para mudar de caminho antes que seja tarde demais? E se eu te revelasse que há um segredo espiritual, conhecido apenas por poucos, que pode transformar completamente a sua vida, abrindo seus olhos para perceber sinais que talvez você nunca tenha imaginado? Sim, existe um poder oculto que atua silenciosamente no cotidiano, nas escolhas e nos caminhos que seguimos, e esse poder está agora mesmo tentando se comunicar com você. Neste exato momento, enquanto você ouve estas palavras, existe uma batalha espiritual sendo travada ao seu redor. O Espírito Santo quer falar com você, quer direcionar seus passos, quer livrá-lo de um caminho que pode estar te afastando do propósito que Deus planejou para a sua vida. Mas a pergunta que se levanta é: você está disposto a ouvir? Você terá coragem de abandonar aquilo que não serve mais e confiar que o novo de Deus é infinitamente melhor, mesmo que agora pareça assustador? O que você vai descobrir neste vídeo pode ser a diferença entre permanecer preso em ciclos de frustração, onde as portas se fecham e as oportunidades se dissipam, ou avançar corajosamente em direção ao cumprimento pleno do plano que Deus escreveu para a sua história. Existe uma filosofia espiritual profunda escondida nesta verdade. Quando Deus quer mudar a direção da nossa vida, Ele nunca age de maneira leviana ou impulsiva. Ele envia sinais claros, move circunstâncias, provoca inquietações, fecha portas, rompe vínculos, mas quase sempre o faz de maneira tão sutil que muitos ignoram e seguem obstinados por caminhos que levam à dor, ao fracasso e à destruição. Agora, imagine comigo, e se justamente hoje Deus quisesse abrir os seus olhos para esses sinais? E se este vídeo for a ferramenta pela qual o Senhor decidiu falar com você? Não pense que é acaso ou sorte você ter encontrado esta mensagem. Isso faz parte de um movimento espiritual muito maior do que você pode perceber agora. Nos próximos minutos, você será conduzido por uma jornada profunda e transformadora. Vamos juntos desvendar os sinais espirituais que indicam quando Deus está discretamente, mas com insistência, te chamando para mudar de caminho. Você aprenderá a discernir entre a voz do medo e a voz do Espírito, a reconhecer quando o desconforto é apenas humano ou quando é um chamado divino, e entenderá como o redirecionamento de Deus, mesmo que doloroso no início, é sempre expressão do seu amor e do seu cuidado. Quero que você esteja ciente de que existe algo muito poderoso reservado para você neste estudo. Há revelações espirituais que podem desbloquear áreas da sua vida que estão travadas há muito tempo. E saiba, o ensinamento 10, o convite ao desconhecido, pode ser a chave que você tanto tem buscado em oração. Antes de começarmos, quero te fazer um convite especial. Escreva agora mesmo nos comentários a frase "Paz em Cristo". Não é apenas um gesto simbólico, mas um compromisso espiritual. Ao comentar essa frase, você declara publicamente que está aberto para ouvir o que o céu deseja te falar, que está disposto a permitir que Deus redirecione a sua vida. Além disso, quando você comenta e curte este vídeo, você força o YouTube a espalhar esta mensagem para muitas outras pessoas que, assim como você, precisam desesperadamente de um sinal de Deus. Saiba que você faz parte de uma comunidade especial. Muitos irmãos e irmãs que acompanham este canal o fazem porque não têm uma igreja próxima, nem um grupo de apoio espiritual ao qual possam recorrer. Aqui, neste espaço,
formamos uma rede de comunhão, de intercessão e de fortalecimento mútuo. Por isso, inscrever-se e curtir este vídeo não é apenas apoiar um conteúdo, mas é participar ativamente de uma missão divina, de um movimento espiritual que ultrapassa fronteiras e chega onde muitos não podem ir. Reflita comigo. Assim, como Deus envia sinais para que mudemos de caminho, Ele também nos dá oportunidades para fortalecer nossa fé e apoiar aqueles que precisam. E você pode ser um instrumento nessa obra. Lembre-se, o estudo de hoje não é apenas mais uma reflexão, é um chamado direto de Deus. Uma convocação para que você esteja atento, desperto e pronto para mudar de direção, se for necessário. Agora respire fundo, silencie as distrações, abra o coração e venha comigo. O estudo vai começar. 1. O desconforto que anuncia a mudança. Ao longo de toda a narrativa bíblica, percebemos um padrão silencioso, mas poderoso. Quando Deus quer mudar o caminho de um homem ou de uma mulher, Ele começa despertando um desconforto interior que nenhuma explicação humana consegue acalmar. Esse desconforto não é meramente físico, nem uma simples insatisfação emocional. É uma perturbação profunda que abala as bases existenciais da pessoa, fazendo-a perceber que aquilo que antes era seguro e estável, agora parece insuficiente, estranho, até mesmo opressivo. Esse é um dos primeiros e mais claros sinais de que Deus quer redirecionar a sua vida. O desconforto espiritual é muitas vezes a linguagem silenciosa do céu, a maneira amorosa, mas firme, que o Senhor utiliza para nos chamar a sair da nossa zona de conforto, para romper com aquilo que, embora pareça bom, já não está mais alinhado com o seu propósito. A Bíblia nos oferece inúmeros exemplos desse princípio, mas talvez nenhum seja tão emblemático quanto o de Moisés. Crescido e formado no palácio de Faraó, cercado de riquezas, honra e poder, Moisés tinha todos os motivos humanos para permanecer naquele lugar de conforto e segurança. No entanto, com o passar do tempo, aquilo que antes era símbolo de estabilidade começou a se transformar em incômodo. O palácio deixou de ser lar e se transformou em prisão. A sua alma começou a ser perturbada, inquietada por uma voz silenciosa que lhe dizia: "Você não pertence mais aqui." Esse desconforto culminou quando, ao presenciar a opressão de um hebreu por um egípcio, Moisés se viu compelido a intervir. A partir daquele momento, a sua vida nunca mais seria a mesma. Deus o estava arrancando, de maneira firme e ao mesmo tempo misteriosa, do conforto do Egito, para conduzi-lo ao seu verdadeiro propósito, libertar o seu povo. O desconforto foi, portanto, o primeiro anúncio da mudança. E assim acontece conosco. Quando insistimos em permanecer em lugares, relacionamentos, projetos ou caminhos que Deus já encerrou, Ele começa a agir dentro de nós, provocando um incômodo que nenhuma distração consegue silenciar. O trabalho que antes entusiasmava passa a ser um fardo insuportável. A relação que antes alimentava a alma agora parece um peso insustentável. As atividades que antes geravam alegria agora apenas cansam e drenam as forças. Mas atenção, esse desconforto não é uma punição de Deus. Pelo contrário, é um ato de amor. É a maneira misericordiosa com que o Senhor nos protege de permanecer em estradas que nos afastariam do seu propósito. O desconforto é um alarme espiritual, um sinal enviado do céu, como quem diz: "Não insista, eu tenho algo novo e melhor para você." Jesus também nos alertou sobre isso de forma velada, ao dizer: "Ninguém põe remendo de pano novo em veste velha, nem se deita vinho novo em odres velhos." Mateus capítulo 9, versículos 16 e 17. Essas palavras revelam um princípio espiritual profundo. Quando Deus quer fazer algo novo, Ele precisa primeiro nos retirar do velho.
Mas, muitas vezes, apegados ao que conhecemos, relutamos em largar aquilo que, embora confortável, já não é mais frutífero. E é justamente nesse momento que o desconforto se intensifica, até que não nos reste outra alternativa senão obedecer ao chamado e seguir o novo caminho que Deus está apontando. Por isso, se hoje você sente um incômodo, uma inquietação que não sabe explicar, não ignore. Não se apresse em anestesiar essa voz com distrações, com ocupações excessivas, com entretenimentos vazios. Pare, escute, ore, pergunte: Senhor, o que estás tentando me mostrar? Há algo em minha vida que já terminou, mas eu insisto em manter. Talvez você esteja resistindo à mudança que Deus quer operar, e o desconforto é a sua maneira de despertar o seu coração para a necessidade de avançar. Lembre-se, o desconforto espiritual é um presente disfarçado, uma manifestação do amor de Deus, que prefere nos ver sofrer momentaneamente a permanecer eternamente presos em caminhos de morte. Como diz o autor de Hebreus, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. Hebreus, capítulo 12, versículo 6. O desconforto que você sente hoje pode ser o prenúncio de uma nova estação, a preparação divina para algo maior, mais pleno, mais alinhado com o propósito eterno que Deus escreveu para a sua vida. Não ignore esse sinal. Não silencie essa voz. Não adie essa decisão. O desconforto não é um inimigo, mas um amigo fiel que aponta o caminho para a transformação que Deus quer realizar em você. 2. As portas que se fecham como proteção divina. Quando seguimos por caminhos que não correspondem mais ao propósito de Deus para a nossa vida, há um segundo sinal espiritual que se manifesta de forma inequívoca. As portas começam a se fechar. E não se tratam de simples obstáculos ou dificuldades passageiras, mas de fechamentos decisivos, intransponíveis, que nenhuma insistência humana consegue abrir novamente. Esse movimento, embora muitas vezes interpretado como derrota ou rejeição, é, na verdade, uma das expressões mais claras e misericordiosas do amor protetor de Deus. Quando o Senhor deseja nos impedir de seguir por uma estrada que não nos levará ao destino que Ele preparou, Ele, em sua soberana sabedoria, fecha as portas que antes estavam abertas, bloqueia acessos, impede continuidades, desmonta possibilidades. A história do apóstolo Paulo é uma das mais extraordinárias ilustrações desse princípio. Em sua segunda viagem missionária, Paulo e seus companheiros tentaram ir para diversas regiões da Ásia Menor, mas o Espírito Santo os impediu. Não uma, mas 2 vezes. As portas, que pareciam amplas e promissoras, se fecharam sem explicação aparente. Paulo poderia ter interpretado aquilo como uma frustração pessoal, um ataque espiritual, ou mesmo um erro de planejamento, mas, em vez disso, discerniu que o fechamento era um sinal divino. E foi somente depois desses fechamentos que Paulo recebeu, numa visão, a direção que transformaria a sua missão. Um homem da Macedônia lhe pedia ajuda. Esse chamado inaugurou um novo caminho, uma nova etapa, na qual o Evangelho chegaria à Europa e mudaria para sempre a história da humanidade. Assim também acontece conosco. Existem portas que, embora pareçam boas, não estão alinhadas ao que Deus planejou para nós. E em sua bondade, Ele impede que sigamos por elas. Às vezes, é um emprego que não se concretiza, um relacionamento que não evolui, um projeto que fracassa subitamente, ou uma oportunidade que inexplicavelmente desaparece. Dói, frustra, mas essa dor, quando vista com olhos espirituais, revela-se como livramento. A palavra de Deus é clara. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre.
Apocalipse capítulo 3, versículo 7. Essa declaração revela um princípio espiritual fundamental. Quando Deus fecha uma porta, ninguém pode abri-la. Nenhum esforço humano, nenhuma manipulação, nenhum recurso é capaz de reverter um fechamento divino. E por que Deus faz isso? Porque Ele vê além do que conseguimos enxergar. Enquanto olhamos apenas para o presente e para as aparências, Ele contempla o futuro, conhece os perigos ocultos, as armadilhas disfarçadas, os becos sem saída que existem por trás de portas aparentemente promissoras. Assim, ao fechar uma porta, Deus está, na verdade, nos protegendo de investir nossa vida em algo que, mais adiante, poderia nos destruir. Mas é preciso estar atento, pois o inimigo, sempre astuto, tentará usar esses momentos de fechamento para semear no coração frustração, amargura, ressentimento. Ele sussurrará: você foi rejeitado, Deus te abandonou, nada dá certo para você. E se não estivermos espiritualmente vigilantes, podemos cair na armadilha da incredulidade e da autopiedade. Por isso, hoje eu te convido a mudar a sua perspectiva. Quando uma porta se fechar, não veja isso como um castigo, mas como uma direção. Não olhe para o chão, tomado pelo desespero, mas levante os olhos para o alto, confiante de que, se Deus fechou uma porta, Ele abrirá outra, infinitamente melhor. Lembre-se de Israel, diante do Mar Vermelho. Aparentemente, todas as portas estavam fechadas. O exército egípcio atrás, as montanhas ao redor, o mar à frente. Mas Deus não havia levado o seu povo até ali para abandoná-lo. Pelo contrário, aquele fechamento aparente era apenas o prelúdio para uma intervenção divina espetacular. O mar se abriu e um caminho novo, nunca antes imaginado, surgiu diante dos olhos atônitos do povo. Assim também será na sua vida. Se hoje você se encontra diante de portas fechadas, se projetos não avançam, se relações se rompem, se oportunidades evaporam, não se desespere. Antes, dobre os joelhos e pergunte: Senhor, para onde queres me levar agora? Qual é o novo caminho que estás abrindo diante de mim? A fé madura não se apega apenas às portas que se abrem, mas também reconhece que os fechamentos fazem parte do processo divino de condução. Cada porta fechada é um convite para confiar mais em Deus do que em nossas próprias habilidades, recursos ou planejamentos. Confie. Deus não fecha portas sem propósito. Se hoje Ele está fechando uma, é porque está te preparando para uma outra que será aberta no tempo certo, no lugar certo, para a missão certa. Não tema os fechamentos. Abrace-os como sinais de amor, proteção e direção divina. O caminho que Deus tem para você é perfeito, ainda que, no momento, você não consiga compreender todos os detalhes. 3. O peso no espírito. Um alerta silencioso de Deus. Existe uma linguagem divina que não se expressa por palavras audíveis, nem sempre se manifesta através de sinais exteriores espetaculares, mas que é, sem dúvida, uma das mais eficazes e insistentes formas de Deus chamar a atenção de um coração sensível: o peso no espírito. Esse peso não é ansiedade comum, nem o medo natural que sentimos diante dos desafios da vida. É algo muito mais profundo, mais intenso, mais persistente. É uma sensação de alerta, um desconforto espiritual, uma impressão interior de que algo está errado, fora do lugar, desalinhado com o que Deus quer realizar em nossa vida. A Bíblia relata de maneira contundente essa dinâmica na vida do rei Saul. Após desobedecer às ordens claras do Senhor, Saul experimentou um dos mais trágicos processos espirituais. E o Espírito do Senhor se retirou de Saul, e um espírito mal da parte do Senhor o atormentava. 1 Samuel capítulo 16, versículo 14.
O peso que Saul começou a carregar em seu espírito não foi simplesmente uma tristeza, mas uma perturbação profunda, uma agonia que evidenciava o distanciamento do propósito de Deus. Antes, porém, que a ruína se instalasse de maneira irreversível, Deus enviou sinais através do profeta Samuel para alertá-lo. Mas Saul preferiu ignorar o peso no espírito, resistir à correção, endurecer o coração. E, como consequência, caminhou para uma destruição que poderia ter sido evitada. Assim também acontece conosco. Quando começamos a nos desviar do caminho que Deus traçou, Ele não se cala. Pelo contrário, o Espírito Santo começa a gerar dentro de nós uma inquietação inexplicável, um incômodo que não conseguimos aplacar com distrações, com trabalho excessivo, com prazeres efêmeros. Essa impressão espiritual é, na verdade, um grito silencioso de Deus. Pare, reavalie, mude o rumo. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, expressou a necessidade desse autoexame constante. Examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmos. 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 5. Esse convite ao exame espiritual é a chave para interpretar corretamente o peso no espírito. Nem todo desconforto é sinal divino, mas quando, mesmo sem causas aparentes, sentimos uma opressão, uma tristeza persistente, uma sensação de que estamos fora do eixo, é sábio parar e perguntar: Senhor, o que estás tentando me mostrar? O peso no espírito é um convite à reflexão, à mudança, ao realinhamento com a vontade de Deus. Diferente do fardo opressor que o mundo impõe, que destrói e paralisa, o peso espiritual enviado por Deus é pedagógico. Ele dói, sim, mas é uma dor que desperta, que chama a vigilância, que conduz de volta à vida. Quantas vezes, porém, negligenciamos esse alerta? Quantas vezes, em vez de escutar, preferimos anestesiar essa voz com excessos de atividades, com entretenimentos vazios, com racionalizações enganosas? E quanto mais ignoramos, mais o peso se intensifica, até que a crise se instala e nos obriga, pela dor, a parar e a reconsiderar nossos caminhos. É preciso compreender que Deus não permitirá que um coração sensível permaneça indefinidamente em um caminho errado sem enviar sinais cada vez mais claros. O peso espiritual é apenas o início. Se não ouvirmos, as circunstâncias começarão a gritar, as portas se fecharão, as relações se romperão, os recursos se esgotarão. Mas quão mais abençoado é aquele que, ao sentir o primeiro peso, já se dobra em oração, já busca discernimento, já se dispõe a mudar. Esse é o verdadeiro sábio espiritual, aquele que reconhece os sinais sutis de Deus e responde a eles com humildade e prontidão. Se hoje você sente esse peso no espírito, não o ignore. Ele pode ser o alarme divino que está te salvando de um caminho de dor, de frustração, de destruição. Lembre-se, porque o Senhor corrige a quem ama. Hebreus capítulo 12, versículo 6. O peso espiritual é a evidência de que Deus te ama, de que Ele não desistiu de você, de que Ele está agora mesmo trabalhando para redirecionar a sua vida. Abrace esse peso como um presente, como um convite ao arrependimento, à reflexão, à mudança. Não permita que o orgulho ou a teimosia endureçam o seu coração, como aconteceu com Saul. Pelo contrário, siga o exemplo de Davi, que ao ser confrontado disse: Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Salmo 51, versículo 10. O peso que você sente hoje pode ser, na verdade, o sopro do Espírito Santo te chamando de volta para o centro da vontade de Deus. Não desperdice essa oportunidade. Pare, ouça, obedeça. 4.
O esvaziamento das oportunidades. Quando Deus nos força a seguir em frente, há um fenômeno espiritual que muitas vezes confundimos com fracasso ou azar, mas que, na verdade, pode ser um dos sinais mais claros de que Deus está nos chamando para mudar de caminho. O esvaziamento das oportunidades. Esse processo, embora doloroso, é uma ferramenta poderosa que o Senhor utiliza para impedir que permaneçamos em lugares, relações ou projetos que já não carregam mais a sua bênção e nem correspondem ao plano que Ele preparou para nós. Esse princípio está magistralmente ilustrado na vida do profeta Elias. Após confrontar os profetas de Baal e anunciar a seca sobre Israel, Deus orientou Elias a se esconder junto ao ribeiro de Querite, onde ele seria sustentado sobrenaturalmente. Por um tempo, o ribeiro correu e os corvos trouxeram alimento. Tudo parecia sob controle. No entanto, a Escritura nos relata: passados dias, o ribeiro secou. 1 Reis, capítulo 17, versículo 7. Essa secura não foi um acidente ecológico, nem um castigo. Foi antes um sinal espiritual de que aquele ciclo havia terminado e que Elias precisava se mover para o próximo destino que Deus já havia preparado. Se Elias tivesse insistido em permanecer ali, confiando que Deus havia agido daquela forma, no passado, teria morrido de sede, prisioneiro de um tempo que já havia se esgotado. E assim acontece conosco. Quando o Senhor deseja nos conduzir para uma nova estação, Ele, em sua infinita sabedoria, começa a permitir que as fontes que antes nos sustentavam sequem. O trabalho que antes fluía com facilidade passa a emperrar. Os relacionamentos que antes eram frutíferos começam a murchar. As oportunidades que antes se apresentavam em abundância se dissipam como areia entre os dedos. Mas veja, esse esvaziamento não é um castigo, mas uma proteção. Deus sabe que o coração humano tende a se apegar ao conhecido, ao confortável, ao previsível. Muitas vezes, ficamos tão presos ao lugar onde Deus nos abençoou ontem, que não conseguimos perceber que Ele quer nos abençoar de maneira nova amanhã. O povo de Israel experimentou essa dinâmica inúmeras vezes durante a travessia pelo deserto. Quando a coluna de nuvem ou de fogo se movia, o povo tinha que desmontar o acampamento e seguir, ainda que naquele lugar houvesse água, sombra e segurança. Quem permanecesse onde Deus não estava mais, morreria no deserto. A presença de Deus é dinâmica, não estática. O esvaziamento das oportunidades é a maneira divina de nos forçar a seguir em frente, a desmontar o acampamento, a confiar no invisível. Mas como resistimos a esse movimento? Tentamos com todas as forças ressuscitar o que Deus já fez morrer. Insistimos em manter viva uma relação que Deus já encerrou, um projeto que já cumpriu sua missão, um ministério que já chegou ao fim. E quanto mais insistimos, mais nos frustramos, mais nos desgastamos, mais nos sentimos traídos e feridos. É preciso aprender a discernir. Quando Deus começa a esvaziar as oportunidades, não é porque nos abandonou, mas porque está nos empurrando amorosamente para o novo. Jesus foi muito claro ao afirmar: todo ramo que dá fruto, Ele poda, para que dê mais fruto ainda. João, capítulo 15, versículo 2. A poda dói, causa perda, provoca insegurança, mas é absolutamente necessária para que possamos frutificar em outra estação, em outro lugar, em outro nível. Se hoje você sente que as coisas que antes fluíam agora resistem, que as portas que antes se abriam agora estão seladas, que as relações que antes fortaleciam agora apenas esgotam, não se desespere. Não veja isso como um castigo ou como um sinal de que Deus te rejeitou. Antes, veja como um convite, um chamado para avançar. Pergunte ao Senhor: é tempo de mudar de caminho? Onde queres me levar agora?
Talvez você esteja tentando ressuscitar um tempo que Deus já decretou como encerrado. Talvez esteja lutando para permanecer num lugar onde Deus já não está mais. E se for assim, quanto mais insistir, mais o ribeiro secará, mais o deserto se intensificará, até que, exaurido, você perceba que é necessário obedecer e seguir adiante. O esvaziamento das oportunidades é, portanto, um presente disfarçado. É a maneira como Deus impede que fiquemos confortáveis em zonas de segurança que, embora pareçam estáveis, podem se transformar em prisões espirituais que nos impedem de crescer, de avançar, de cumprir plenamente o chamado que Ele nos confiou. Lembre-se, Deus não está comprometido com o nosso conforto, mas com o nosso crescimento. Ele prefere nos ver desconfortáveis, mas no caminho certo, do que acomodados em rotas que nos levarão à mediocridade espiritual. Portanto, se hoje você percebe que as oportunidades estão se esvaziando, que as fontes estão secando, que o ambiente antes fértil agora parece árido, não lute contra isso. Antes, dobre-se em oração, disponha-se a obedecer e pergunte: Senhor, qual é o próximo passo? Confie. O Deus que permitiu que o ribeiro secasse é o mesmo que preparou a viúva de Sarepta para sustentar Elias. É o mesmo que abrirá novas fontes, novas conexões, novas missões para você. O esvaziamento não é o fim, mas apenas o sinal de que algo novo está prestes a começar. 5. O incômodo com o que antes satisfazia, quando Deus remove o prazer para nos mover. Um dos sinais mais sutis, mas também mais reveladores, de que Deus está nos chamando para mudar de caminho é o incômodo que começa a surgir com aquilo que antes nos satisfazia plenamente. O que antes alimentava a alma, aquecia o coração, agora parece insosso, pesado, desprovido de sentido. É como se, de repente, os lugares, as atividades, as relações e os projetos que antes nos completavam passassem a provocar um desconforto silencioso, um sentimento de deslocamento que não conseguimos explicar racionalmente. Esse fenômeno espiritual é mais comum do que imaginamos e está presente nas grandes histórias bíblicas. Moisés, por exemplo, viveu essa experiência de maneira intensa e transformadora. Criado no palácio de Faraó, cercado de privilégios, instruído nas melhores ciências do Egito, Moisés tinha à sua disposição tudo o que muitos desejariam: poder, status, conforto. No entanto, chegou um momento em que o que antes era honra se tornou fardo. O palácio, que durante anos foi sinônimo de segurança, transformou-se em prisão. O conforto deixou de preencher sua alma, e uma sensação crescente de incômodo começou a emergir em seu coração. Esse incômodo não surgiu por acaso. Foi Deus, silenciosamente, retirando a satisfação de um ambiente que já não correspondia mais ao propósito que ele havia traçado para a vida de Moisés. O incômodo foi o prelúdio do chamado. Deus estava preparando o coração de Moisés para a missão grandiosa de libertar o seu povo da escravidão. E para isso, era necessário que ele se sentisse desconfortável no Egito, que ele deixasse de ver o palácio como lar e começasse a perceber que havia algo maior, algo além. Assim também acontece conosco. Quando Deus quer nos mover para uma nova estação, Ele começa muitas vezes removendo o prazer que sentíamos nas coisas antigas. Não porque essas coisas em si sejam más ou pecaminosas, mas porque já cumpriram seu papel, já completaram sua missão, já chegaram ao fim de sua estação espiritual. Esse incômodo pode surgir em várias áreas. No ambiente de trabalho, que antes era fonte de realização e agora se tornou uma fonte constante de frustração. Em relacionamentos, que antes eram cheios de afeto e cumplicidade, mas que agora se mostram tóxicos, desgastantes, insustentáveis. Em atividades e ministérios que outrora nos enchiam de entusiasmo,
mas que hoje nos parecem áridos, mecânicos, sem vida. É fundamental entender que esse processo não é fruto de uma busca insaciável por novidades ou de uma instabilidade emocional. Não se trata de uma insatisfação típica da alma humana, mas de um incômodo santo, orquestrado pelo Espírito Santo para nos mover na direção do propósito. Assim como o maná no deserto não podia ser guardado de um dia para o outro, sob pena de apodrecer, também as estações da nossa vida possuem prazos espirituais estabelecidos. Quando tentamos prolongar aquilo que Deus já encerrou, o que antes era bênção se transforma em peso. O que antes nos alimentava agora nos enfraquece. O salmista Davi expressou essa realidade espiritual de forma magistral. De dia e de noite, a tua mão pesava sobre mim. O meu vigor se tornou em sequidão de estio. Salmo 32, verso 4. Esse peso, essa secura espiritual, é muitas vezes o sinal de que estamos insistindo em permanecer em lugares onde Deus já não deseja mais que estejamos. Se hoje você sente que ambientes que antes lhe eram agradáveis, agora lhe causam desconforto, que relações que antes preenchiam agora esvaziam, que projetos que antes entusiasmavam agora apenas cansam, talvez o Senhor esteja te dizendo: eu tenho algo novo para você, é hora de levantar acampamento. Deus jamais nos deixa desconfortáveis sem propósito. Cada incômodo é um convite para o novo. E o novo, embora assuste, carrega em si a promessa de um nível mais profundo de propósito, de realização, de comunhão com o Pai. Assim como a águia empurra seus filhotes para fora do ninho, forçando-os a voar, Deus permite que o ambiente confortável se torne desconfortável, para que desenvolvamos asas espirituais e possamos alcançar lugares mais altos. Não tema esse incômodo. Ele não é sinal de rejeição, mas de eleição. Não é evidência de que Deus te abandonou, mas de que Ele está te conduzindo para uma nova estação, para um território onde sua fé será expandida, sua visão ampliada e sua missão renovada. Se o que antes te satisfazia hoje apenas pesa, pare, ore e pergunte: Senhor, é tempo de mudar de caminho? Talvez o incômodo que você sente hoje seja exatamente o empurrão espiritual que você precisa para sair do lugar onde está e entrar na nova dimensão que Deus preparou para você. Confie. O Deus que remove a satisfação do que é velho é o mesmo que prepara à frente uma mesa farta em um novo lugar, onde sua alma será novamente alimentada e sua missão cumprida em plenitude. 6. A revelação de verdades ocultas. Quando Deus remove os véus para nos redirecionar. Há momentos na caminhada espiritual em que, de forma repentina e até desconcertante, Deus começa a revelar verdades que estavam ocultas aos nossos olhos. O que antes parecia seguro se revela instável. O que parecia confiável manifesta rachaduras. O que parecia permanente começa a desintegrar-se diante de nós. Esse processo, embora doloroso, é um dos sinais mais claros de que Deus está nos chamando a mudar de caminho. Na trajetória de Abraão, vemos esse princípio se desenrolar de maneira exemplar. Durante anos, ele caminhou com Ló, seu sobrinho, partilhando terras, riquezas e jornadas. Aparentemente, aquela relação era sólida, benéfica, uma aliança familiar que fortalecia a ambos. No entanto, à medida que o tempo passava, tensões começaram a surgir, disputas silenciosas e contendas entre os pastores de ambos se intensificaram. O que antes parecia uma parceria inabalável começou a revelar rachaduras irreconciliáveis. Abraão, com sensibilidade espiritual, discerniu que aquela união já não poderia continuar. Com serenidade, propôs a separação, e foi justamente após essa separação que Deus falou novamente com Abraão, renovando a promessa e ampliando a visão. Levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás, para o norte, para o sul,
para o Oriente e para o Ocidente. Porque toda esta terra que vês, te hei de dar, a ti e à tua descendência, para sempre. Gênesis capítulo 13, versículos 14 e 15. Perceba, a revelação da nova direção só veio depois da separação necessária. Enquanto Abraão permanecia atado a uma aliança que já havia cumprido seu ciclo, sua visão estava limitada. Foi preciso que a relação fosse desfeita para que o véu caísse e ele pudesse enxergar o que Deus sempre quis lhe mostrar. Assim também acontece conosco. Muitas vezes, Deus permite que verdades ocultas sejam reveladas para que percebamos que certos caminhos, relações, parcerias ou ambientes já não são mais parte do propósito que Ele tem para nós. E então, o que antes parecia sólido se revela frágil. O que antes parecia eterno mostra-se temporário. O que parecia bênção transforma-se subitamente em obstáculo. Esse processo pode ser doloroso, pois envolve desilusão, perda e, muitas vezes, a necessidade de abrir mão de pessoas ou projetos aos quais estávamos profundamente apegados. Contudo, é necessário compreender que essa revelação não é um castigo, mas um ato de amor de Deus, que não deseja que fiquemos presos a ilusões, nem que edifiquemos nossa vida sobre fundamentos instáveis. Jesus ensinou: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João capítulo 8, versículo 32. E embora geralmente associemos essa declaração a verdades espirituais universais, ela também se aplica às verdades particulares que Deus nos revela sobre as nossas escolhas, os nossos vínculos e os nossos caminhos. Quando o Senhor decide arrancar o véu que encobria certas realidades, Ele está, na verdade, nos libertando de prisões que nem sabíamos que existiam. Quantas vezes insistimos em permanecer ligados a ambientes ou pessoas que, embora pareçam benéficos, já não servem mais ao propósito de Deus para nós. E Deus, em sua misericórdia, começa a permitir que a verdadeira natureza dessas coisas venha à tona. Os interesses ocultos se revelam, as intenções verdadeiras se expõem. Os limites da relação se evidenciam. O que fazer quando isso acontece? A reação natural é o ressentimento, o medo, a resistência à mudança. Mas a postura espiritual correta é o discernimento e a obediência. É reconhecer que se Deus está revelando essa verdade, é porque deseja nos proteger, nos amadurecer e nos conduzir para um caminho mais elevado. Esse processo também nos ensina a lidar com as frustrações inevitáveis da vida. À medida que amadurecemos espiritualmente, compreendemos que nem todas as alianças são para sempre, que nem todos os projetos são eternos e que nem todos os lugares são destinados a ser nosso lar permanente. Assim como Deus conduziu Abraão a uma separação necessária para que ele pudesse herdar a promessa, também nos conduz, em determinados momentos, a rupturas dolorosas, mas indispensáveis, para que possamos receber aquilo que Ele reservou para nós. Se hoje você está experimentando a revelação de verdades que antes estavam ocultas, se alianças estão se rompendo, se vínculos estão sendo desfeitos, se situações que pareciam estáveis estão se desfazendo, não se desespere. Antes pare, ore e pergunte: Senhor, o que queres me mostrar através disso? Confie que Deus não permite que vejamos certas verdades à toa. Se Ele está arrancando o véu, é porque quer te libertar, te proteger e te conduzir para um novo caminho, mais seguro, mais pleno, mais alinhado com o propósito eterno que Ele tem para a sua vida. A revelação da verdade é sempre o início de uma nova jornada. Não resista, não tema. Deus está contigo e Ele jamais te revelará uma verdade sem antes preparar o caminho para a sua obediência e para a sua vitória. 7. A interrupção inesperada de planos.
Quando Deus bloqueia o caminho para nos salvar, um dos sinais mais impactantes de que Deus quer que mudemos de caminho é quando Ele, soberanamente, intervém e interrompe de forma inesperada planos, projetos e jornadas que pareciam absolutamente certas e alinhadas com aquilo que desejávamos. Essa interrupção, embora muitas vezes interpretada por nós como um desastre ou um fracasso, é, na verdade, uma ação amorosa e protetora do Senhor, que conhece o fim desde o princípio e sabe quando um caminho precisa ser bloqueado para preservar nossa vida, nossa missão e nosso destino espiritual. Na Bíblia, encontramos esse princípio claramente expresso na trajetória de Balaão. O profeta, motivado por interesses próprios, decidiu empreender uma viagem para amaldiçoar o povo de Israel, conforme a proposta do rei Balaque. Apesar de ter recebido instruções de Deus para não fazer tal coisa, Balaão insistiu, e então, em meio à sua jornada, Deus interferiu de maneira radical, colocou um anjo em seu caminho para bloqueá-lo. Balaão, cego espiritualmente, não viu o anjo, mas sua jumenta, sensível à presença divina, se recusou a seguir adiante, desviando-se e se prostrando diante do anjo do Senhor. Números capítulo 22, versículos 21 ao 35. A jumenta, instrumento improvável de Deus, tornou-se o sinal visível de que o caminho que Balaão havia escolhido não era o que Deus queria para ele. Mesmo assim, Balaão insistiu, e Deus precisou abrir seus olhos espirituais para que ele visse o anjo e compreendesse que, se tivesse seguido adiante, teria sido morto. O bloqueio do caminho foi, portanto, um ato de misericórdia e não de punição. Assim acontece conosco. Quantas vezes, determinados a seguir um plano, cheios de certezas humanas e embalados por nossas próprias paixões e interesses, somos surpreendidos por interrupções inesperadas. Um projeto que falha subitamente, um contrato que não se concretiza, uma oportunidade que desaparece sem explicação, uma relação que se rompe antes que possamos consolidá-la. No momento em que essas interrupções ocorrem, somos invadidos por sentimentos de frustração, revolta, desânimo e até mesmo incredulidade. Perguntamos: por que, Senhor? Se tudo estava indo tão bem, se parecia tão certo, tão coerente, com os meus sonhos e objetivos, por que interromper assim? Mas é justamente nesses momentos que precisamos recordar que Deus, em sua soberania e amor, intervém para impedir que prossigamos em caminhos que nos afastariam da sua vontade ou que poderiam nos levar a ciladas invisíveis aos nossos olhos limitados. O bloqueio de Deus nunca é aleatório, nunca é cruel. É antes um ato de proteção e de amor. O salmista reconhece essa ação divina ao declarar: os passos do homem bom são confirmados pelo Senhor, e deleita-se no seu caminho. Salmo 37, verso 23. Quando Deus bloqueia um caminho, Ele está, na verdade, confirmando os passos que deseja que trilhemos. Ele impede que avancemos na direção errada, mesmo que, aos nossos olhos, pareça o caminho certo. A interrupção inesperada é, portanto, um convite à confiança radical. É um chamado a reconhecer que, por mais que façamos planos e que nossos corações sonhem, o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Provérbios, capítulo 16, versículo 1. Se hoje você está enfrentando uma interrupção inesperada, se algo que você havia planejado com tanto zelo e dedicação foi abruptamente interrompido, não se desespere. Antes pergunte: Senhor, o que queres me mostrar com isso? Que rota o Senhor está bloqueando? E qual caminho queres que eu siga agora? Deus nunca fecha um caminho sem já ter preparado outro, mais seguro, mais frutífero, mais alinhado com a sua vontade. A interrupção não é o fim,
mas o redirecionamento. É importante também reconhecer que muitas vezes a insistência teimosa em continuar por um caminho que Deus já bloqueou pode trazer consequências desastrosas. Balaão quase perdeu a vida por não discernir de imediato o bloqueio divino. Por isso, a sabedoria espiritual consiste em perceber os bloqueios como oportunidades de rever os passos, realinhar as motivações e submeter os projetos pessoais ao crivo da vontade soberana de Deus. Se Deus bloqueou, é porque quer salvar. Se Deus interrompeu, é porque quer proteger. Se Deus disse não, é porque há um sim infinitamente maior e melhor que ainda está por vir. Confie. A interrupção de hoje pode ser o livramento que você só entenderá plenamente amanhã. Deus não falha, não erra, não se equivoca. Seus bloqueios são tão abençoadores quanto as suas liberações. Portanto, ao perceber que o caminho foi bloqueado, não tente forçar a passagem. Não insista em avançar à revelia da direção divina. Antes, pare, recue, ore, escute. Deus está te chamando a mudar de caminho. E o novo caminho será sempre melhor, porque é o caminho da obediência, da segurança e da bênção. 8. O silêncio de Deus. Quando a ausência de resposta é, na verdade, uma direção. Poucos elementos na vida espiritual são tão difíceis de suportar quanto o silêncio de Deus. Estamos acostumados a associar a presença divina a respostas imediatas, sinais claros, confirmações evidentes. No entanto, há momentos em que, mesmo após orarmos, jejuarmos, buscarmos com sinceridade, não ouvimos nada, não vemos nada, não percebemos nenhuma indicação do céu. Esse silêncio, para muitos, é interpretado como ausência ou indiferença de Deus. Mas, na verdade, o silêncio pode ser, paradoxalmente, a forma mais eloquente que Deus usa para sinalizar que é hora de mudar de caminho. Na trajetória bíblica, essa dinâmica se manifesta com clareza. Um dos exemplos mais marcantes é o do rei Saul. Acostumado a consultar o Senhor e receber respostas por meio de profetas, sonhos ou do Urim, Saul, após reiteradas desobediências, buscou a Deus e não obteve resposta. Consultou Saul ao Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por Urim, nem por profetas. 1 Samuel, capítulo 28, versículo 6. O silêncio de Deus, neste contexto, era um claro sinal de que Saul havia se afastado irremediavelmente do caminho que o Senhor havia traçado para ele. O silêncio não era indiferença, mas um juízo silencioso, uma advertência grave, um convite, tardio ao arrependimento e à mudança. Assim também acontece conosco. Quando mesmo após buscarmos sinceramente, não ouvimos a voz de Deus, não percebemos a sua direção, não sentimos sua presença como antes, é hora de parar e perguntar: Senhor, há algo que preciso mudar? Há algum caminho que preciso abandonar? Estou insistindo em algo que o Senhor já não quer mais para mim? O silêncio de Deus pode ser pedagógico, pode ser um convite ao amadurecimento, ao exercício da confiança plena, à rendição absoluta. Mas muitas vezes é também um sinal de que a direção que estamos buscando já não é mais a que Deus quer para nós. É importante compreender que Deus não se cala por crueldade ou indiferença. Ele se cala para nos conduzir ao quebrantamento, à dependência, à introspecção. O silêncio é um espelho que nos obriga a olhar para dentro, a confrontar nossas motivações, a reconsiderar nossos passos. O profeta Amós, em sua mensagem contundente, advertiu sobre esse silêncio. Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Amós, capítulo 8, versículo 11. O silêncio de Deus nesse contexto é uma fome espiritual,
um vazio que apenas Ele pode preencher, mas que às vezes permite que experimentemos para que, ao sentir a ausência, desejemos ainda mais intensamente a Sua presença e nos disponhamos a corrigir nossos caminhos. Se hoje você está vivendo um período de silêncio de Deus, não se desespere, mas também não o ignore. Esse silêncio pode estar gritando mais alto do que qualquer palavra. Pode ser o sinal claro de que é hora de parar, de rever os passos, de mudar a direção. Talvez você esteja buscando a confirmação de Deus para seguir em um projeto que Ele já decidiu interromper. Talvez esteja insistindo em manter uma relação que Ele já encerrou. Talvez esteja preso a uma visão, a um sonho, a uma expectativa que já não fazem mais parte do plano divino para a sua vida. O silêncio, então, é um convite a largar o controle, a parar de insistir, a reconhecer que nem sempre a ausência de resposta é sinal de abandono, mas sim de redirecionamento. Deus pode estar silenciosamente fechando as portas para proteger você, para preservar a sua missão, para salvar você de si mesmo. O salmista, experiente na caminhada espiritual, aprendeu a interpretar o silêncio de Deus não como ausência, mas como um chamado à confiança. Em silêncio, minha alma espera somente em Deus, dele vem a minha salvação. Salmo 62, versículo 1. O silêncio de Deus é muitas vezes um convite à rendição absoluta, à entrega incondicional, à disposição sincera de dizer: Senhor, não quero apenas ouvir Tua voz, mas estar no centro da Tua vontade, mesmo que por ora isso signifique caminhar sem respostas claras. Se o céu está silencioso para você, talvez seja porque Deus quer que você pare de perguntar por quê e comece a perguntar: para onde queres me levar agora? Confie, o Deus que se cala é o mesmo que fala. O Deus que silencia é o mesmo que guia. O silêncio de hoje pode ser a preparação para a revelação gloriosa de amanhã. Não tema o silêncio. Ouça-o. Ele pode estar dizendo: Filho, é hora de mudar de caminho. 9. O sentimento de que não pertence mais. Quando Deus desinstala a alma para conduzir ao novo. Um dos sinais mais claros e, ao mesmo tempo, mais difíceis de interpretar na vida espiritual é o sentimento crescente de que não pertencemos mais ao lugar onde estamos. Não se trata de uma insatisfação passageira, nem de uma fuga diante das dificuldades naturais da vida, mas de uma sensação profunda, persistente e inexplicável de que aquele ambiente, aquela função, aquela relação ou até mesmo aquela cidade já não nos acolhem mais, já não nos definem, já não nos sustentam espiritualmente. Esse sentimento é, muitas vezes, a maneira amorosa e estratégica com que Deus vai desinstalando a nossa alma, removendo gradativamente os vínculos afetivos, emocionais e espirituais que nos manteriam presos a um lugar onde não devemos mais estar, preparando-nos assim para o novo que Ele quer realizar em nós e através de nós. Na Bíblia, encontramos essa dinâmica na história de Jacó. Durante anos, Jacó permaneceu na casa de Labão, seu sogro, onde construiu família, acumulou riquezas e estabeleceu raízes. Tudo indicava que aquele era o seu lugar definitivo. No entanto, com o passar do tempo, começou a surgir um desconforto, uma sensação de que ali não era mais o seu lugar, de que precisava voltar para a terra de sua promessa. Ainda que isso implicasse enfrentar o medo do reencontro com Esaú e os riscos de abandonar a estabilidade que havia construído. Foi nesse contexto que Deus lhe falou: torna a terra de teus pais e a tua parentela, e eu serei contigo. Gênesis, capítulo 31, versículo 3. O sentimento de não pertencimento, que já ardia silenciosamente em seu coração, foi confirmado pela palavra divina, e Jacó, mesmo com receios, obedeceu, iniciando uma nova etapa da sua vida.
mais alinhada com o plano eterno de Deus. Esse sentimento de não pertencer mais é um sinal que muitos ignoram ou resistem a aceitar, justamente porque implica romper com o conhecido, com o confortável, com aquilo que foi, durante anos, fonte de segurança e identidade. Entretanto, a insistência em permanecer em lugares onde Deus já não quer mais que estejamos pode nos aprisionar em ciclos de estagnação espiritual, emocional e até mesmo física. Deus, em sua infinita sabedoria, permite que o ambiente que antes nos era confortável passe a nos provocar incômodo, desconforto, sensação de deslocamento. As conversas que antes nos animavam agora soam vazias. As atividades que antes nos enchiam de propósito agora parecem sem sentido. As relações que antes nos fortaleciam agora nos esgotam. Não porque essas coisas em si tenham mudado, mas porque nós mudamos, porque a estação espiritual mudou, porque Deus está nos chamando para o novo. É preciso ter maturidade espiritual para discernir esse sentimento e não confundi-lo com instabilidade emocional ou com mero desejo de fugir das responsabilidades. O Espírito Santo é quem gera essa sensação santa de deslocamento, como quem diz: este tempo acabou, levanta-te e anda, tenho algo novo para você. O próprio Jesus experimentou algo semelhante em seu ministério. Após realizar muitos milagres em determinadas cidades, chegou o momento em que ele precisou dizer aos discípulos: vamos a outros lugares, às aldeias vizinhas, para que eu também pregue ali, pois para isso vim. Marcos, capítulo 1, versículo 38. O senso de missão, a direção divina, indicavam que aquela estação havia terminado e que era tempo de avançar. Se hoje você sente esse peso, essa desconexão, essa sensação de que não pertence mais ao lugar onde está, não o ignore. Antes, coloque-se em oração e pergunte: Senhor, é este o teu sinal? É este o momento de mudar de caminho? Talvez você esteja permanecendo num ambiente que Deus já deixou, insistindo em manter vínculos que Deus já encerrou, agarrando-se a uma estrutura que já não comporta mais o que Ele quer realizar através de você. Deus não nos cria para ficarmos enraizados em zonas de conforto, mas para caminharmos em direção ao cumprimento pleno do nosso chamado. Assim como Abraão foi chamado a sair de sua terra e da casa de seu pai para uma terra que Deus ainda lhe mostraria, também nós somos chamados em determinados momentos a sair, a romper, a avançar, mesmo sem saber exatamente para onde, confiando apenas na direção e na promessa do Senhor. O sentimento de que não pertencemos mais é, portanto, um presente divino, um chamado à mobilidade espiritual, uma convocação para o crescimento, para a maturidade, para a obediência. Não tema esse sentimento, não lute contra ele. Antes, abrace-o como um sinal de que Deus está te preparando para uma nova estação, para um novo território, para uma nova missão. O lugar onde você está foi bênção, foi provisão, foi segurança, mas agora é tempo de avançar. Confie. O Deus que te tira é o mesmo que te conduz. O Deus que te desinstala é o mesmo que te estabelece. O Deus que te remove é o mesmo que te planta. Ele não falha, ele não erra, ele sempre sabe o que faz. 10. O convite ao desconhecido, quando Deus chama para uma nova direção sem revelar todos os detalhes. Um dos sinais mais desafiadores e, ao mesmo tempo, mais transformadores de que Deus quer que mudemos de caminho é o convite que Ele nos faz para seguirmos em uma nova direção, mas sem revelar todos os detalhes do percurso. Este convite é, na essência, um chamado à confiança plena, à obediência radical, à entrega total, onde a certeza não está na clareza do caminho, mas na fidelidade daquele que chama. Este princípio espiritual encontra sua expressão
máxima na vida de Abraão. A narrativa bíblica é clara e direta. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Gênesis capítulo 12, versículo 1. Veja que Deus não apresentou a Abraão um mapa, um itinerário detalhado, ou sequer uma descrição da terra de destino. Apenas disse: sai e eu te mostrarei. Este chamado ao desconhecido exige uma disposição que poucos estão preparados para ter. Requer abrir mão da necessidade humana de controle, da segurança que os planos e os cronogramas nos proporcionam, e simplesmente dar um passo, confiando que, à medida que caminhamos, Deus revelará a próxima etapa. Quando Deus quer mudar o nosso caminho, muitas vezes Ele não nos dá todas as respostas de imediato. Não porque queira nos confundir ou nos testar cruelmente, mas porque deseja que confiemos mais na sua voz do que nos nossos próprios olhos. Ele quer que dependamos da sua direção diária e não de uma visão completa, antecipada, que poderia nos tornar autossuficientes e independentes. Esse convite ao desconhecido é, portanto, um chamado à fé madura. Como está escrito: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Hebreus, capítulo 11, versículo 1. É exatamente nessa dimensão invisível e incerta que Deus opera, moldando nossa confiança, fortalecendo nossa dependência, purificando nossas motivações. Na prática, isso significa que quando Deus começa a mover-nos para um novo caminho, raramente Ele mostrará todo o plano. Ele poderá apenas provocar um desconforto, fechar uma porta, suscitar um incômodo ou gerar em nosso espírito aquela impressão inconfundível: não é mais aqui. Mas, quanto ao novo, ao próximo, passo, a nova estação, muitas vezes Ele apenas dirá: confie e me siga. Esse processo é assustador, porque nos confronta com nossos medos mais profundos, o medo do fracasso, o medo de perder o que já conquistamos, o medo de nos perdermos no meio do caminho. Porém, é nesse lugar de vulnerabilidade que Deus opera os maiores milagres. O povo de Israel, ao sair do Egito, experimentou esse convite ao desconhecido. Não sabiam exatamente para onde iam, nem como seria o caminho. Apenas tinham uma promessa, uma terra que manava leite e mel. E para guiá-los, uma coluna de nuvem durante o dia e uma coluna de fogo à noite. Eles não tinham um mapa, mas tinham a presença de Deus. Assim também será com você. Se hoje Deus está te chamando a mudar de caminho, talvez não te dê todos os detalhes. Talvez não revele exatamente onde você vai chegar, nem como será o processo. Mas Ele promete: eu estarei contigo. E essa promessa é suficiente. O convite ao desconhecido não é um convite ao caos, mas à confiança. Não é um chamado à irresponsabilidade, mas à dependência. Não é uma provocação ao risco inconsequente, mas uma convocação à coragem espiritual. Se você está esperando que todas as peças do quebra-cabeça se encaixem, que todas as respostas sejam dadas, que todos os sinais sejam evidentes para então se mover, talvez nunca se mova. Deus raramente trabalha assim. Ele nos chama para caminhar na penumbra da fé, confiando mais na sua voz do que na nitidez do cenário. Lembre-se, Pedro só pôde andar sobre as águas quando saiu do barco, quando deixou o ambiente de segurança e se lançou, confiando apenas na palavra de Jesus: vem. Mateus capítulo 14, versículo 29. Se hoje Deus está te dizendo: vem, não espere o mar se acalmar, nem a explicação racional. Apenas venha, dê o passo, obedeça, confie. O convite ao desconhecido é, ao mesmo tempo, a prova da nossa fé e a porta para o nosso destino. Não tema. O Deus que chama é o Deus que sustenta.
O Deus que inicia é o Deus que completa. O Deus que conduz é o Deus que, ao final, celebra conosco a chegada à terra prometida. Conclusão. Quando Deus chama para mudar de caminho, Ele está preparando o melhor que ainda não vimos. Se você chegou até aqui, permita-me dizer algo com toda a sinceridade do meu coração. Você é diferente. Você não está entre os muitos que começam a ouvir, mas entre os poucos que perseveram até o final, que suportam a profundidade do confronto espiritual, que resistem à tentação de fugir quando as verdades de Deus começam a expor áreas da vida que precisam ser transformadas. Você ficou, você permaneceu, e por isso posso afirmar com convicção: Deus está fazendo algo especial em sua vida. Ao longo deste estudo, caminhamos juntos por sinais profundos que Deus envia quando quer nos conduzir a uma nova direção. Falamos do desconforto espiritual que abala as estruturas da alma, das portas que se fecham como proteção divina, do peso silencioso no espírito, do esvaziamento das oportunidades, do incômodo com o que antes nos satisfazia, das revelações de verdades ocultas, das interrupções inesperadas, do silêncio eloquente de Deus, do sentimento de não pertencer mais e, por fim, do convite corajoso ao desconhecido. Tudo isso não é teoria, não é mera reflexão abstrata. São realidades espirituais que agora mesmo podem estar se manifestando na sua vida. E o que você fará com tudo isso? A palavra de Deus nos ensina que revelação sem decisão é ilusão. Deus não revelou essas verdades para você apenas se emocionar ou se impressionar, mas para transformar sua maneira de enxergar a vida, transformar os vínculos que mantém, transformar os caminhos que insiste em trilhar, transformar o destino que está construindo. Por isso agora, mais do que nunca, é hora de parar, refletir e perguntar com toda humildade: Senhor, qual caminho queres que eu deixe? Para onde queres que eu vá? Talvez você já saiba a resposta, mas ainda falta coragem para obedecer. Talvez você esteja esperando que todos os sinais se alinhem perfeitamente antes de mudar. Mas deixe-me te lembrar, raramente Deus revela todos os detalhes de antemão. Ele quer que você confie nele mais do que na segurança do seu planejamento. Não tema o novo caminho que Deus está propondo. Embora inicialmente ele possa parecer incerto, arriscado ou até mesmo assustador, lembre-se, Deus não te chama para algo pior, mas sempre para algo melhor, mesmo que no início você não consiga perceber. Como diz o profeta Jeremias: porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Jeremias capítulo 29, versículo 11. Deus está interessado no seu futuro. Ele não quer que você permaneça paralisado em rotas que não levam a lugar algum, em becos espirituais sem saída, em relacionamentos que te drenam, em projetos que só alimentam o seu ego, mas não a sua missão. Ele quer que você avance, que você amadureça, que você frutifique plenamente no centro da sua vontade. Por isso, hoje, eu te faço um convite. Assuma publicamente esse compromisso com a mudança. Escreva agora mesmo nos comentários a frase: eu confio na direção de Deus para a minha vida. Ao fazer isso, você estará não apenas declarando para mim ou para os outros que lerem, mas para o próprio céu: eu ouvi, eu entendi, eu estou disposto a obedecer. Esse simples ato pode ser o primeiro passo concreto de uma nova jornada espiritual, onde você não mais insistirá em portas fechadas, não mais permanecerá em ambientes que já não carregam mais a bênção de Deus, não mais resistirá aos sinais claros que o Espírito Santo está te enviando. Além disso, convido você a curtir este vídeo e a se inscrever no canal. E não é apenas uma questão de números ou estatísticas. Quando você faz isso,
está colaborando ativamente para que esta mensagem alcance milhares de outras pessoas que, assim como você, estão precisando urgentemente de um sinal divino, de uma direção, de uma palavra que as ajude a discernir que chegou a hora de mudar de caminho. Pense nisso. Há pessoas agora mesmo orando, clamando, chorando em silêncio, pedindo a Deus uma resposta. E esta mensagem pode ser a resposta que o céu quer entregar a elas. Mas para isso, ela precisa chegar até lá. E você pode ser o instrumento que Deus usará para isso. Se você ainda não está inscrito neste canal, permita-me falar ao seu coração. Não é por acaso que você chegou até aqui. Não ignore esse sinal. Não desperdice essa oportunidade de caminhar ao lado de pessoas que, assim como você, querem crescer espiritualmente, querem compreender melhor a vontade de Deus, querem ser fortalecidas para os desafios da vida. Inscreva-se agora. Faça parte dessa comunidade de fé, de reflexão, de transformação. E se você já está inscrito, parabéns. Você faz parte de um exército de pessoas que decidiram buscar a Deus de todo o coração, que não se contentam com a superficialidade, mas desejam aprofundar-se na palavra e na vontade divina. E, por fim, um conselho pastoral. Não saia correndo agora que o vídeo terminou. Não feche imediatamente essa janela. Não volte apressadamente para as suas atividades cotidianas. Fique em silêncio por alguns minutos. Permita que a música de fundo que continuará tocando penetre suavemente no seu espírito. Use esse tempo para orar, para agradecer a Deus por ter falado com você hoje, para pedir discernimento e coragem para mudar o que for necessário. Deixe que o Espírito Santo confirme no seu coração aquilo que precisa ser feito. Não interrompa esse momento. Não quebre essa conexão espiritual. Muitas vezes, é justamente nesse espaço de silêncio e de entrega que Deus sela em nós aquilo que acabamos de ouvir. Lembre-se, mudar de caminho não é sinal de fracasso, mas de sabedoria espiritual. É sinal de que você está atento, sensível, disposto a obedecer e a crescer. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida. Que Ele te conduza com segurança pelos novos caminhos que quer te mostrar. Que Ele te fortaleça para que você não se apegue ao que já passou, mas avance corajosamente para o que ainda está por vir. E nunca se esqueça, quando Deus chama para mudar de caminho, Ele nunca nos deixa sozinhos. Ele vai à frente, preparando o terreno, limpando os obstáculos, abrindo portas que ninguém pode fechar e garantindo que, ao final, tudo cooperará para o nosso bem. Vá em paz, vá com Deus. E até o próximo estudo, onde mais uma vez permitiremos que o Espírito Santo nos confronte, nos cure e nos transforme.